Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Vou te chamar para participar, vir aqui nos estúdios da Band, falar de futebol comigo. Manda um direct, uma mensagem no meu Instagram, @FernandoVerchaio, você vai receber um formulário e pode vir aqui falar de futebol. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho, agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Daniel Santos. Muito prazer, meu nome é Daniel, sou tricolor e quando assisto o jogo do Fluminense, pelo menos em casa eu fico ansioso, fico tenso, querendo que o time ganhe logo. Sempre gostei de assistir programas esportivos. E eu vi os caras comentando e aí, eu falei, um dia eu quero estar ali, comentando sobre futebol. E quando eu recebi o convite para participar do programa Pega a Visão, eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado de saber que vou ser comentarista por um dia e hoje está podendo estar aqui fazendo esse programa, tendo essa resenha. Para mim é muito gratificante. Pode entrar, Daniel. Tudo bem? Fica à vontade. Tudo certo? Tranquilo. Pode sentar aí. Bom, agora vamos chamar aqui o nosso segundo comentarista, que é o Johnny Malta. Roda o VT dele aí. Bom dia, Brasil. Meu nome é Johnny Malta, conhecido como Príncipe das Apostas, lá no meu Instagram, que eu tenho um canal de palpites. Eu sou flamenguista doente, curto muito ir no Maracanã ver o Flamengo. Já viajei 2 jogos fora aqui do Rio. E é um prazer enorme estar aqui na Band gravando esse programa com o Fernando. E vamos abordar um pouco sobre jogos do Alemão, Campeonato Carioca. E eu me sinto muito satisfeito de estar aqui, pelo menos fazendo o programa, sendo comentarista durante um dia. E eu acredito que eu vou gostar muito e tem muita coisa que vai vir ao decorrer do programa. E não perca essa oportunidade de participar também, não. Chega mais, Johnny. Tudo bem? Oi, tudo bom, Fernando? Tranquilo? Tudo certo? Senta aí. Olha só, o Johnny, flamenguista, o Daniel, fluminense. Hoje vai ter um Fla-Flu aqui no programa. Começa aí, Johnny, falando sua paixão pelo futebol, o que te trouxe aqui no programa? O que me trouxe aqui no programa é que eu sou muito fã de esporte desde pequeno. Sou viciado tanto em futebol quanto tênis de mesa, mas o futebol é minha paixão desde pequeno. O que me trouxe aqui é porque eu sempre tive a curiosidade e o desejo de ser comentarista, né? Mas só que ao decorrer do tempo não foi fluindo e como eu acompanho o seu durante muito tempo, eu encontrei essa oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento para você e para o Brasil todo. Legal, tênis de mesa, primeira pessoa que vem aqui e fala desse esporte, o famoso ping-pong, seria isso? Eu sou campeão, sou campeão estadual, representando o Sesc. Poxa, campeão estadual de ping-pong. Exatamente. Bacana, hein? Já tentei jogar tênis, ping-pong, não tem jeito. É complicado, tem que ter reflexo rápido. Tem que dar aquele gingado. Isso, olha só. E você, Daniel, seu irmão gêmeo estava aqui semana passada, você torce para o Fluminense, o que te trouxe aqui no programa? Ou é o seu próprio irmão gêmeo que está aí, é você, é ele, que esses dois são tão igualzinhos, fala aí pra gente. Que isso. Ele queria muito estar aqui, só que hoje ele não pôde vir. Então eu vim representando ele também, que adora futebol. E essa paixão nossa por futebol foi desde criança. E no começo eu não entendia muito sobre futebol, mas assistia bastante. E aí era influenciado pelos meus pais a torcer para o Flamengo. Só que depois eu cresci e fui percebendo que o Fluminense tinha algo de diferente. Então, desde 2009 eu comecei a torcer mesmo para o Fluminense, de vestir a camisa, de sofrer, de aplaudir, de chorar, de rir. Então, o Fluminense é a minha vida, né? E esporte é um motivo que faz a gente acreditar que o nosso time sempre vai ganhar. Então, essa oportunidade está sendo única para mim, então eu espero que o time comece a andar e comece a vencer, porque tem muita jornada por aí.
Certo, e aí antes de começar o programa, você falou que o Fluminense tem boas lembranças contra o meu Atlético. E fala Sim, aí. com certeza. Tem lembrança, um jogo de 2014 no Maracanã. O Fluminense estava brigando para poder jogar Libertadores e o Atlético Paranaense também estava. E aí o Fluminense abriu o placar muito cedo com o Wagner. E aí eu achava que estava tudo tranquilo. Só que conforme foi passando o tempo, o Atlético foi gostando do jogo. Aí no segundo tempo, aos 45 do segundo tempo, o Eric fez o gol de empate, aí deu uma murchada, e aí eu achava que não ia dar certo, só que aí quando a bola saiu do meio campo, o Fluminense agitou um ataque rápido, e aí o cara cruzou pro Fred do jeito que é artilheiro, não tem jeito, ele guardou, ele sempre guarda. E aí, cara, foi um jogo muito emocionante, porque eu estava em casa com meu irmão e com meu pai assistindo, e eu estava nervoso porque eu queria muito que o time se classificasse para a Libertadores, né? Porque é muito tempo, o time vai para a Libertadores, mas nunca consegue chegar longe. Então esse jogo para mim foi memorável porque eu fiquei aquele nervosismo todo de o time tem que ganhar todo o jogo. A gente torce para isso. Então aquele jogo foi memorável para mim e ganhar da Atlético Paranaense foi um acréscimo para isso, Olha, né, John? você ficou falando de Libertadores, o flamenguista já levantou a mão aqui. Vai, John. O jogo que eu tenho para falar sobre em cima do seu Atlético foi lá na final da Copa do Brasil de 2013, que foi um ano que o Flamengo não estava muito bom, desacreditado, pegou o todo-poderoso Cruzeiro nas oitavas de final, depois passou quarta e sempre fez a final junto do seu Atlético, que o primeiro jogo foi lá na casa de vocês, e foi um golaço do Atlético Paranaense, depois o Flamengo fez com outro golaço, o chute de fora da área, e vocês vieram para o Maracanã, achando que ia ser campeão, e o final teve a comemoração do Hernani Brocador. Eu lembro, o Atlético do Paulo Baier esse tempo. Exatamente. Olha só, eu sendo bombardeado já nesse início de programa, deixa eu me vingar aqui. A boa lembrança diante do Fluminense no Brasileirão de 2001, na semifinal, com o Atlético ganhando de 3-2. Magno Novos fez 2, Alex Mineiro fez 3. Contra o Flamengo tem algumas boas lembranças aí na Copa do Brasil, quando o Atlético eliminou o Flamengo. E eu, como atleticano, até Atlético chegando na final da Libertadores e perdendo para o Flamengo, até já estava preparado. Recentemente. É que o Atlético começou a jogar bem até, e por um momento eu tive ali grandes esperanças. Mas meu time lá do Paraná chegar na final da Libertadores, não vou dizer que foi um mau momento, foi um bom momento também. Deu para jogar de igual para igual com o Flamengo, mas jogador expulso, tudo aí complica Esse demais. ponto que mudou a partida depois que o Atlético foi expulso e logo em seguida saiu o gol do Gabigol, aí o segundo tempo não tinha como. O Atlético chegou até a ficar um pouco melhor, mas jogando com um homem a menos o desgaste é maior. Infelizmente não deu para vocês esse ano. É como eu falo, o Atlético já tinha chegado na final da Libertadores em 2005, enfrentou o São Paulo, aí foi jogar lá no Beira-Rio, gol contra, o Atlético fez um gol contra com o Durval. Aí foi jogar no Morumbi, o Fabrício perdeu um pênalti. Aí chegou na final da Libertadores de volta, o jogador foi expulso. Na próxima, alguém infarta dentro de campo, porque não tem jeito. Já é difícil chegar. Quando chega, dá essas bobeiras. Tem esse empecilho. Mas depois da resenha aí, logo após, vamos voltar para o Campeonato Carioca aqui, que a gente tem o quadro Resenha Carioca. Vamos um pouco para o Campeonato Alemão, porque essa competição passa aqui na Band. Então vamos ver aí o ponto de vista dos nossos participantes sobre o jogo Bayer Leverkusen e Hertha Berlim, que é hoje, 11h30 da manhã. Fala você aí, Johnny. Que jogo interessante é esse do Bayer Leverkusen e o Hertha Berlim. Ambos os dois começaram no campeonato alemão, não muito bem. Um amarga lá na 11ª colocação, que é o Bayer Leverkusen, e o Hertha Berlim está na 14ª colocação. O Hertha Berlim até vem de uma vitória fora de casa, mas só que é um time que está oscilando muito no campeonato. Eu acredito que o Bayer Leverkusen ganha esse jogo tranquilo, porque o fator casa conta e eles também vêm empolgados pela classificação fora de casa, dentro da casa do Mônaco. Perdeu o primeiro jogo em casa, de 3-2, levou para os pênaltis fora de casa e conseguiu essa classificação. Então, com o apoio da torcida e por ser um time que explora muito o contra-ataque pelas beiradas do campo, eu acredito que ganha tranquilamente o Hertha Berlim. Ok. Você, amigo Daniel? Mas o que ele falou, porque os times nesse instante do campeonato não estão tão bem assim. Então o que vai contar vai ser o fator dentro de casa, que a torcida chega junto com o time, começa a cantar o tempo todo, começa a incentivar os jogadores, aí os jogadores começam a jogar mais. Então tem tudo para ser um jogo de bastante gols, cara. Certo. Bom, passando por outro jogo aqui agora, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt, hoje, 1h30 da tarde. Lembrando também que o campeonato alemão tem vários duelos com gols.
O Eintracht Frankfurt raramente passa em um jogo sem fazer gols. Porém, o Wolfsburg tem uma defesa boa, né? Você que gosta de dar seus palpites lá na Estrela Bet, analisar jogos com gols. Eu, às vezes, me confundo quando é um time que faz gol, mas vai enfrentar um que tem uma defesa muito boa. Você fica meio também, né? Um bom segredo para palpitar é fugir de alguns jogos. Falar, isso daqui eu vai olhando para outro e vai analisando de uma melhor forma. Não adianta bater o olho num jogo e querer adivinhar o que vai acontecer ali, que tem alguns que são meio complicados mesmo. Mas aí vamos pedir a visão dos nossos amigos aí para essa partida. Fala aí, Daniel. Cara, esse jogo é muito interessante, porque o campeonato alemão ele tem uma média de gols muito grande por rodada. Então, esses dois times têm um ataque muito bom e tem um meio de campo que articulam muito bem. Então, pelo fato de estar jogando em casa, o Wolfsburg tem uma vantagem a mais. A torcida ajuda muito, empolga muito os jogadores, então isso faz com que o time ganhe sempre pontos dentro de casa. Então pode ser que esse jogo, o Frankfurt pode até surpreender, mas é só jogando que a gente vai saber se o time vai bater de frente mesmo. E eu espero que seja um jogo de muitos gols, não é, John? Com certeza. Pegando um gancho aqui do meu amigo, eu acredito que esse jogo vai ser meio equilibrado, por dois fatores. O Frankfurt vem de 2 derrotas, uma no campeonato alemão e uma dentro de casa, que foi a derrota amarga de 2-0 para o Napoli, na Champions League. Então acredito que os dois estão um ali em cima do outro na tabela. O Frankfurt está em 6ª colocação e logo atrás vem o Wolfsburg com 5 pontos a menos. E o Frankfurt deve com o time mesclado para poder tentar dar vida no jogo de volta da Champions League, que eu acredito que seja muito difícil por enfrentar o Napoli, que está em um ano sensacional. Então acredito que o fator casa do Wolfsburg e o Frankfurt, que deve com o time misto, eu acredito que a vitória vem por os mandantes. Ok, em breve a gente já vai aqui para a resenha carioca, fazendo essa conexão ainda. O Diego do Flamengo já jogou no Wolfsburg alguns anos atrás. Sim. E aí, aproveitando para te perguntar, você como flamenguista, o Diego, no melhor momento dele, você escolheria o Diego? Ele ocuparia um lugar ali entre Everton Ribeiro e Arrascaeta? Que pergunta difícil. No auge do Diego, Com a camisa do Flamengo. com a camisa do Flamengo, no segundo ano dele de Flamengo, no momento que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro atravessam, sim. Porque esse último jogo, os dois não foi muito legal, que foi no final agora para o Independente Del Valle. Os dois não jogou muito legal e, sem sombra de dúvida, sim. Ele é um ótimo meio de campo, passe de bola. Não é à toa que contra o River Plate, o gol da vitória saiu do cruzamento dele lá de trás, lá para frente, exatamente para o Gabigol marcar o gol do título. Certo. E falando em grandes jogadores, Daniel, Marcelo chegou no Fluminense. Aonde que vai entrar o Marcelo aí? Lógico, o cara pode falar na lateral, mas devido à qualidade dele, todo mundo pensa, será que vai ficar um ala ou ali talvez não seja aquele lateral puro mesmo, porque no sentido que ele tem uma qualidade muito grande, dá para colocar ele até de camisa 10 quase, modo de dizer, em alguns jogadores, em alguns clubes do Brasil, ele jogaria até com a 10. O que você acha dele? Com certeza, cara. Eu acho que ele veio para agregar, né? Que o elenco esse ano está melhor. E aí, com o treinador Diniz, que já teve mais tempo para poder ajeitar esse time, com ele pode jogar no meio de campo, pode jogar de ponta, se quiser ele pode jogar até de atacante. Porque ele é um ótimo jogador, cara. Ele saiu muito cedo do Fluminense, foi para a Europa, foi jogar um pouquinho lá no Real Madrid, ficou bastante tempo. Aí foi rodar por alguns times, aí no último time foi para o Olympiacos, não conseguiu se destacar tanto, mas ele estava sentindo falta do Brasil, né? Então, o Fluminense sempre foi a casa dele. Então, ele preferiu vir para o Fluminense para poder tentar, esse ano, ganhar a Libertadores, porque esse ano o time está melhor, o time precisa ganhar. E eu não sei se o John concorda, mas eu espero que o time avance bastante na Libertadores esse ano. Ok, você, Johnny, o Marcelo caberia no Flamengo para você? Hoje em dia, não. O time está fechado isso, ali. cara. Hoje em dia, o Marcelo no Flamengo seria o reserva do reserva. É mesmo? Que isso? Pô, sério, João? Que isso? Dá pra ser titular, pô. No lugar do Felipe Luiz, o Ayrton Lucas, famoso beijinho, não tem espaço ali no Flamengo. Pô, O flamenguista, tá vendo? Falou de Libertadores, falou de outros assuntos, eles são, né? Tô falando, porque como ele é tricolor, então como flamenguista ele vai achar que não deve ser bom pro time dele. Então pro meu sempre vai ser bom, pô. O Fla-Flu é em todo lugar, aqui no estúdio, em campo, falou do clube rival, não tem jeito, né? Não tem jeito. Deixa ele bonitinho lá, o próximo Fla-Flu que tiver,
3-0 em cima do Fluminense. Vamos ver. Vamos entrar aqui agora mais no quadro, então, Resenha Carioca, falar dos duelos aqui, que também essa competição também passa na Band, lembrando, Fórmula 1, UFC, Campeonato Alemão, Campeonato Carioca. E hoje, então, aqui, 16 horas, Resende e Botafogo. Fala aí, Daniel. Cara, o Resende está numa situação muito complicada no campeonato, está em penúltimo colocado, só somou 4 pontos até agora. E o Botafogo está vindo numa crescente. É claro que com essas derrotas que ele teve agora, o time está um pouco abalado, porque o último clássico foi meio complicado, teve 3 expulsões. E aí o treinador vai ter que dar um jeito de fazer esse time jogar. E o Botafogo tem a possibilidade de ganhar, não tem jeito, ele tem como se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Tem tudo para ser um ótimo jogo de bastante gol também, né não, John? Eu concordo com ele. O Resende está lutando ali para não cair para a Série B do Carioca, conforme ele falou, só marca de 4 pontos, só atrás do Lanterninha com 2 pontos. E o Botafogo vem de 2 derrotas justamente no Clássico. Mas para esse jogo do Resende, ainda não saiu a escalação, não sei se o Botafogo vem com o time titular, já que na quinta-feira agora que passou ele teve o jogo na Copa do Brasil. Mas se for com o time titular, ganha. Tiquinho Soares na frente, o time está muito bom. Com o time mesclado, eu acredito que ganha, mas não com uma tranquilidade a mais, né? Ganhar de 1-0, 2-0, por ali. Porque o Resende esse ano não está legal. Certo. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante do Botafogo. Na verdade, eu gosto bastante de história e história do futebol. Então, Botafogo e Santos são 2 clubes que você começar a olhar lá de trás mesmo. Então, todo o meu respeito ao Botafogo. Esse dia eu estava pesquisando que o termo ladrão de bola, por exemplo, Casemiro, Mascherano, Dunga, o primeiro cara que teve esse termo, esse cara é ladrão de bola, foi o Paulinho Ladrão de Bola. Que jogou lá no Botafogo, lá na década de 50, e teve um jornalista que me falha a memória aqui, que falou Paulinho Ladrão de Bola, de tanto que ele desarmava os adversários. E lá surgiu esse termo, se não me engano, é Paulo Ribeiro Omena, o nome desse jogador. Digitem no Google Paulinho Ladrão de Bola, que você vai ver o que eu estou falando. Além do Nilton Santos, que foi o maior lateral esquerdo da história do futebol eleito pela FIFA, Didi, Garrincha, Zagallo que foi 2 vezes campeão da Copa do Mundo, como jogador, uma como coordenador técnico e uma como técnico. Então, o Botafogo tem algumas coisas fora do normal mesmo. Depois desse elogio, eu de fora, vendo a história, eu gosto muito do Botafogo, mas perguntando para os amigos aqui, às vezes no Rio eu escuto que o Botafogo não faz mal a ninguém. Como é que é? Se tem alguma lembrança ao contrário, vamos dizer que o Botafogo levou problemas para o teu time e para o Fluminense, depois eu vou perguntar para o flamenguista. Cara, esse Carioca, o Botafogo tem dado bastante trabalho para o Fluminense, né? Porque também não tem tantos jogadores assim que tem uma experiência igual o Fluminense tem jogadores de alto nível, mas o Botafogo sempre quando entra, o treinador, não sei o que acontece, em clássico dá um jeito de botar uma formação que acaba aniquilando os jogadores do Fluminense. E esse ano passou dificuldade, perdeu o jogo que não poderia perder. E o Botafogo é um time de tradição, né? A gente não pode desmerecer o Botafogo assim, né? Exatamente. Você, flamenguista? Eu costumo dizer que quando o Botafogo enfrenta o Flamengo é uma vitória garantida do meu Mengão. No Brasileiro é mais 3 pontos ali, certo. Mas a última boa fase do Botafogo foi na época do Seedorf. Passou por aqui, verdade. O Botafogo conseguiu ir para a Libertadores naquele ano. Mas só que dali para cá ele ficou oscilando, desce, foi rebaixado recentemente, subiu. É um time grande, com tradição, mas com poucos títulos expressivos. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Tem o Tiquinho Soares agora que chegou, tem um meio-campo lá que é muito bom. Vamos torcer pelo menos aí pro Clube Carioca almejar um pouquinho coisa. Ser que nem um Flamengo da vida, né? Okay. Que nem o nosso amigo aqui que é Série C. O flamenguista tá cheio da marra aqui, tá vendo? No Marcelo não cabe no time dele. Muito, né? Aí ele até fez um elogio aqui pro Botafogo, pro Seedorf, até que ainda, né? Bom, agora vem o jogo do Flamengo, agora segura o amigo aqui. Flamengo e Vasco hoje, às 6h10. Fala aí, Johnny, agora, Flamengo mais do que nunca, agora é o teu momento. Flamengo e Vasco, o que eu vou falar desse clássico? É um dos maiores clássicos do Brasil, todos nós sabemos. Mas só que o Flamengo, nesse início de ano, vem atravessando uma fase não muito agradável, tá deixando de desejar em vários aspectos. Chegou um novo treinador, o Vitor Pereira. O Flamengo até o momento não conseguiu se encaixar. O treinador chegou, parece que os jogadores nunca se viram. Não está tendo meio toque de bola ali no meio campo, ele não está conseguindo ver uma jogada ensaiada e está pegando um Vasco
já embalando. Pedro Raul chegou agora recentemente, tá cada jogo fazendo gol. E eu acredito que esse clássico não tem favorito. Eu sou flamenguista, mas a gente sabe que clássico não tem favorito. Um time pode estar lá em cima, outro está aqui embaixo, mas só que não tem favorito, que as duas camisas ali são pesadas. Embora o Vasco aí vem de 3 rebaixamentos e subiu suado contra o Ituano, foi ajudado naquela expulsão lá do Ituano logo no início do jogo. Verdade. Mas só que, mesmo assim, o meu Megão vai ganhar, né? Tem que torcer. E eu vou estar nesse jogo. Opa, ótimo. E você, Daniel? Cara, é um jogo de muito equilíbrio, né? Clássico é clássico, como ele falou, né? Não tem jeito. Só que o Flamengo vem de uma fase muito ruim, né, cara? O treinador chegou já tentando botar o esquema dele, só que os jogadores ainda não entenderam o método que ele está tentando botar no Flamengo, para poder jogar um futebol bonito. E o Vasco, né, tem que aproveitar essa boa fase, né? 4 vitórias, um empate, e tem o artilheiro Pedro Raul, tem o Nenê, que todo mundo sabe, 41 anos, muita história. Ele sempre entra no segundo tempo, agrega mais o time, faz o time jogar melhor. E tem o Pedro Raul, né, que chegou esse ano para tentar ser artilheiro do Campeonato Brasileiro esse ano. Né? Porque esse ano começou bem, está jogando bem. Tem uns jogadores que estão ajudando ele bastante na frente, Gabriel Peck. Tem os outros jogadores também, o lateral Aureliano, que acabou de chegar também. Um lateral muito bom, muito ofensivo. Então tem tudo para ser um jogo bom, cara. E eu falo para você que ele pode subestimar o Vasco, mas o Vasco pode surpreender esse jogo, cara. E vai ser um jogo de bastante gol também. Ok, se o Nenê não estivesse no Fluminense, você acha que tinha espaço para ele ainda? Atualmente, nesse atual time, não. Se fosse um tempo atrás, sim, ele teria vaga com certeza no meio de campo ali, junto com o Ganso ali, que ele chegou, só que o Ganso dominou o meio de campo ali, o treinador fez um esquema para ele jogar, para Ganso jogar com os outros jogadores. Então, acho que ele não teria espaço, mas é um jogador brilhante, que fez muita história, não tem que reclamar dele. Só que, contra o Vasco tem que fazer o que for preciso para ganhar esse jogo contra o Flamengo. Que precisa pontuar para chegar na semifinal do Carioca e tentar não ficar na frente do Flamengo, né? Okay. Para não pegar na semifinal, né? Senão vai ser complicado. Fernando, você comentou sobre o Nenê. Nessa saída do Nenê do Fluminense, quem ganhou foi o Fluminense, que teve a troca entre o Nenê e o Cano. E a gente sabe que é a fase que esse Germán Cano está atravessando. Qualquer bola que espere, de qualquer jeito, empurra para dentro da rede. Então, o Fluminense deu sorte nessa contratação. Eu até estava conversando esses dias com meu amigo que é difícil ver um clube ter engatado 2 jogadores em sequência, no caso o Fred e o Cano. O Fred foi embora e veio um cara que conseguiu manter o mesmo nível, né? O Fred jamais será esquecido. Falta mais do Fred ali. Na memória do torcedor fluminense vai lembrar do Fred, mas realmente, atualmente, o Cano faz muitos gols ali. Você esperava toda essa boa fase do Cano? Cara, eu esperava. Boa fase porque... não, já é um futebol concreto já, né? Claro. Não, eu esperava porque como ele veio do Vasco pro Fluminense, ele já está ambientado no Rio, já conhece os clubes, a forma de jogar, então ele conseguiu fazer com que a formação se encaixasse com ele também. Então, tudo está dando certo. Ele ajuda, vai na frente, ajuda a marcação atrás, rouba a bola. E a gente viu, por exemplo, nesse último clássico aí que teve Fluminense e Vasco, ele fez o gol do meio de campo, que ninguém esperava. Gol muito bonito. E você vê, ele se esforça muito durante o jogo. Ele batalha bastante, joga junto com os companheiros, vai até o meio de campo na marcação, ajuda a acompanhar o lateral. Então ele é um jogador fantástico, cara. E eu espero que esse ano ele consiga ser artilheiro mais uma vez do campeonato. Okay. Depois de Gabigol. Perguntando para o Johnny, dos títulos que o Flamengo não venceu nesse ano, qual assim mais te decepcionou? Que você falou, poxa, não acredito que isso aconteceu. Ou talvez até mais de um, né? Porque no Mundial não passou nem... Exatamente, que foi justamente no Mundial de não ter chegado na final. Acredito que o time entrou em campo ali contra o Al Hilal muito achando que a vitória já estava certa. Quando começou o jogo, menos espera 1-0 ao Hilal. O Flamengo buscou um empate, mas no final do primeiro tempo acabou acontecendo aquela expulsão do Gerson. Infelizmente, que ali mudou o time todo. E na verdade o time não nem começou o jogo bem, mas conseguiu fazer o gol ali com o Pedro e foi melhorando. Aí veio a expulsão e mudou o segundo tempo todo, o Hilal veio e fez 3-1. O Flamengo ainda conseguiu fazer 3-2, mas infelizmente o título que eu e os flamenguistas todos esperavam era esse Mundial. Porque até que o jogo contra o Palmeiras,
Foi um jogão, 4-3 Palmeiras. O jogo muito aberto, o Flamengo jogou bem, foi mérito dos Palmeiras. E essa frustração agora contra o Independente Del Valle, infelizmente também. Mas o campeonato que está aqui entalado, que a gente quer levantar de novo essa taça do Mundial, que não veio. Que agora vai ser complicado ganhar com essa nova formação. Isso, vão ter mais clubes, né? Quem não quer... Eu até acho, como flamenguista, como torcedores de clubes que já ganharam o Mundial, fosse um São Paulino, né? Por um lado é ruim, que terão mais clubes, mas por outro lado é bom que para um rival agora ganhar o Mundial também vai ser difícil. Para o Flamengo, Fluminense, Vasco, que qualquer São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, seja de onde for o clube. Quem não ganhou... Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou vai ter que ralar muito. Isso, então tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu ainda ia te perguntar, você acha que o jogo do Mundial foi mais decepcionante do que o do Del Valle? Foi. Foi pela forma que foi. Que o Flamengo não se encontrou naquele jogo. O segundo tempo, parecia que era jogo de cego. Parecia jogo de cego, o time não estava se conectando, não estava se encaixando, errando passes curtos. Infelizmente, foi do Mundial por não ter chegado na final. E até hoje a gente tem que ficar escutando a zoação dos rivais, a famosa musiquinha, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Mais o suco Del Valle. Mais o suco Del Valle. Tá complicado pro flamenguista esse ano. Em 2 meses perdendo 3 títulos. Cara, E olha só, Fernando, eu acredito que se perder o clássico contra o Vasco, a pressão em cima do Vitor Pereira já tá grande. Mas só que eu fiquei sabendo que a pressão em cima do Marco Braz também tá maior do que o técnico. Tem alguém lá de dentro pedindo a cabeça do Marco Braz. Se perder o clássico contra o Vasco e não ganhar o Carioca, acho que dificilmente o Vitor Pereira fica. Maravilha, maravilha. E olha só, antes de saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, vir aqui na Band falar de futebol, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou o Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue agora. Estrela Bet jogou, brilhou. E os nossos participantes que recebem presentes da Estrela Bet. E, Johnny, suas palavras finais como comentarista por um dia. Fico agradecido por receber esse presente aqui da Estrela Bet. Fernando, não sei se você sabe, mas só que essa aqui é a minha casa oficial de aposta. Eu também aposto, conhecido como Príncipe das Apostas, Instagram lá para quem quiser seguir. E eu fico agradecido porque eu achei muito legal participar do programa aqui com você. Essa resenha entre a gente aqui é muito saudável. E era o meu desejo e agora eu me sinto realizado. Eu queria mandar também um beijo para minha mãe, Ediceia, para minha namorada, Francisca, e para minha irmã, Ellen. E para o meu cabeleireiro, Jefferson, também, que sempre deixa no estilo. Ô, louco, tá bom. Olha aí, Daniel, suas palavras finais como comentarista. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por mais oportunidade, né? Agradecer também a toda a produção da Band, que foi muito gentil, foi muito simpático. E agradecer a vocês por deixar a gente à vontade para fazer o programa. Obrigado. Acho que essa resenha é fundamental para quem gosta de esporte. Então, também quero agradecer a minha família, que sem eles também nada disso seria possível. E agradecer mais uma vez a vocês. E a Estrela Bet também, né? Pela oportunidade. Ok, valeu, Daniel. Você, seu irmão, que também já veio aqui. Agradeço ao Johnny. A resenha foi muito boa mesmo, Flamengo e Fluminense. Olha aí, fiquem de olho nos próximos programas, nas próximas semanas. Todo domingo de manhã eu tô aqui. Vai lá no meu Instagram, @FernandoVerchay. Manda o formulário, você pode vir aqui com os nossos amigos falar de futebol, tá bom? Então é isso, até o próximo domingo, até a próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus. Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.